sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou falar de duas dicas ou truques que serão muito úteis quando você estiver usando o regulador ajustável LM317. Se você pensa que já tinham te contado tudo sobre esse regulador, esse tutorial vai mostrar que sempre tem alguma coisa para falar dos outros e desse circuito integrado. Vamos lá? O LM317 é um dos reguladores de tensão mais usados nos equipamentos. Você compra um CI que pode ser ajustado para qualquer tensão entre 1,25 V e 25 V. Fantástico isso! Se você não conhece os detalhes desse regulador, veja o tutorial que eu fiz sobre esse versátil regulador. Ele está na descrição desse vídeo. Esse CI pode ser considerado um multiplicador de tensão de referência. Você já tinha ouvido falar assim do LM317? Esse CI gera internamente uma tensão de referência de grande precisão e valor igual a 1,25 V. Entre o pino de ajuste e a saída, o pino out, uma resistência deverá ser montada entre o pino de ajuste e a saída. Essa será uma resistência de referência, R1 no diagrama da figura. Em série com a resistência de referência, tem uma resistência variável, R2 no diagrama. A tensão de saída vai ser função da tensão de referência, 1,25 V, multiplicado pela razão entre as resistências R2 sobre R1 mais 1. Então a tensão de saída vai ser função de R2. Nessa equação, a corrente no pino de ajuste pode ser desconsiderada. A tensão sobre R2 será um múltiplo da tensão sobre R1, a tensão de referência. Esse valor de tensão deverá ser somado à tensão de referência. Por isso, esse circuito pode ser considerado um multiplicador de tensão de referência. Na maioria das aplicações, R2 é um potenciômetro ou um trim-pot. Se for usado um potenciômetro, ele normalmente é montado no painel. Essa é a forma mais simples de montar uma fonte de bancada ajustável, como mostra a figura, e foi tema do meu tutorial. Isso porque existem duas formas de ligar um potenciômetro, como divisor de tensão. Nesse caso, um sinal, com uma tensão de entrada, é aplicado entre os terminais extremos e a posição do cursor vai definir a tensão de saída. Essa tensão será sempre uma proporção da tensão aplicada na entrada, formando um divisor de tensão. Essa configuração é muito usada para gerar uma tensão de referência ajustável, controle de volume dos amplificadores ou ainda em comparadores, entre tantas outras aplicações. Como resistência variável, nessa configuração a tensão, ou sinal de entrada, é aplicado a somente uma das entradas e a posição do cursor vai determinar o valor da resistência em relação ao terminal de entrada. Normalmente o potenciômetro ligado como resistência é ligado em série com outra resistência fixa para formar um divisor de tensão discreto. É o caso do circuito da figura. O problema do potenciômetro como resistência variável é que ele é um componente eletromecânico e o cursor com o tempo pode apresentar desgastes e aí pode desligar momentaneamente durante o seu movimento. No circuito da figura, se isso acontecer, será uma catástrofe. Equivale a fazer R2 igual ao infinito. Então, olhando a equação, a tensão na saída vai subir para um valor bem acima do esperado, próximo do valor da tensão de entrada do circuito do regulador, e poderemos ter cheiro de ampere queimado no circuito alimentado pela fonte de tensão com o LM317. A primeira solução é simplesmente ligar o terminal desligado do potenciômetro em curso com o cursor. Dessa forma, se o cursor desligar, a resistência interna do potenciômetro ainda vai estar conectada. Claro que vai estar com o seu valor máximo. Então a tensão de saída do regulador irá para o seu valor máximo. Mas, pelo menos, não é um valor assombroso na saída. No circuito da figura, com esses valores de R1 e R2, a tensão na saída vai de 1,25 V a 12,5 V. Se tudo correr bem, mas se o cursor do potenciômetro abrir, então a saída vai para o valor máximo de 12,5 V. Essa é a solução mais usada. Você já deve ter visto isso por aí. Agora você sabe o porquê. E mais, sempre que puder, faça isso. Coloque o terminal do cursor em curto com o terminal que não está sendo usado, no potenciômetro ou no trim-pot. Essa é uma solução boa, mas ainda assim não parece uma solução das melhores. Será que tem outra alternativa? Sim, claro que tem. A melhor solução, aquela que nunca te contaram, essa da figura. Basta ligar um transistor em paralelo com o cursor e o terra. Veja como funciona. Enquanto tiver o cursor conectado, o emissor e a base estarão curto-circuitados e o transistor não vai atar nem desatar nesse circuito. Ele estará desligado.
Mas no momento que o cursor abrir, a mágica acontece. A junção emissor-base fica diretamente polarizada pela resistência do potenciômetro, então o transistor começa a conduzir a 1000, colocando em curto com o terra o pino de ajuste. Isso equivale a zerar o valor de R2. Observe na equação do circuito que, nesse caso, a tensão de saída será igual exatamente à tensão de referência, a menor tensão possível. Isso pode até desligar o equipamento que a fonte está alimentando, mas jamais vai queimar nada. Não teremos cheiro de ampere queimado. Truquezinho interessante esse, não é mesmo? Claro que você poderá usar um transistor do tipo NPN nesse truquezinho. Observe na figura como ficaria. Nesse caso, se o cursor abrir, a base é polarizada diretamente, desligando tudo. Se um truque é bom, 2 é ainda melhor. Então veja mais essa que me contaram sobre o LM317. Se você simplesmente conectar o LM317 como na figura, ele se transforma em um Zener de 1,5 V, 1 A com grande precisão. Isso mesmo, você pode transformar o LM317 num Zener de potência. Quando você faz essa ligação, você coloca a tensão de referência em série com o transistor série interno do LM317. Veja na figura, retirada da revista Electronic Design Ideas, mostrando que a tensão Zener fica ao redor de 1,5 V. A tensão Zener não fica exatamente igual a 1,25 V da tensão de referência, porque tem que acrescentar a tensão de saturação dos transistores internos do LM317. Esses transistores acrescentam uma diferença de potencial entre 0,2 V a 0,25 V. Usando o LM317 dessa forma, equivale a um Zener de 1,5 V com uma resistência interna dinâmica de aproximadamente 1 ohm. Um Zener com uma resistência interna dessa ordem pode ser considerado um Zener bem estável, que mantém a tensão Zener com uma variação de somente 100 mV para um range de variação de corrente de 100 mA, melhor que muitos Zener por aí. Nesse tutorial, você conheceu 2 segredinhos do regulador LM317. E sim, a gente também sabe muita coisa sobre os outros componentes. Mas não se preocupe, aos poucos a gente vai contando esses segredinhos. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!